Eucaristia, ela nunca poderá ser na nossa vida uma rotina. Eu nunca posso me acostumar com a Eucaristia. Eu tenho que entender que ela é um dom. Eu tenho que tremer as pernas na hora de chegar diante do altar, porque eu vou receber Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É para a gente morrer, é um mistério que a gente não consegue imaginar. A gente recebe em geral chorando, porque eu falo com ele, é o pobre, é o mendigo Jesus diante do rei. Eu falo com ele, a hora que eu estou ajoelhado diante do Cordeiro de Deus, eu falo com ele, eu preciso de 3 coisas, Senhor, 3 graças. A hora que eles elevam a hóstia, 3 graças. Eu preciso da fé da mulher cananeia. A segunda coisa, eu preciso, Jesus, da consciência da minha indignidade de estar aqui para vos receber, porque eu sou leprosa de alma. Eu tenho uma lepra viva, mas eu também sei que eu não vivo sem o Senhor. Eu sei que o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é tudo que me alimenta. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é a minha força. Sem o Senhor eu não estarei de pé. E a terceira graça que eu preciso, como Maria que quebrou, que se lançou de amor pelo Senhor, quando ela quebrou aquele vaso de perfume, eu quero me quebrar em amor por Ti. Então são as 3 graças que eu preciso. Em cada Eucaristia eu repito isso. Me dê as 3 graças, Senhor, que eu preciso. Eu nunca quero me acostumar. Eu quero tremer de saber que eu estou diante de um Deus vivo, que me alimenta, que me sustenta, que me transforma e que fala, coragem. Que quando a gente fala, Jesus, está ficando pesado, Jesus, está pesado. A sensação que eu tenho é que Ele fala assim, coragem. A sensação que eu tenho é que Ele sustenta as minhas costas por trás e fala de pé. Quando eu falo, eu não tenho mais força, Ele fala, mas sou eu a sua força. É Ele, que é a nossa força, que é o nosso sustento. Porque tem época que a gente esquece que a gente não carrega nada sozinho, que é Ele que carrega conosco. Mas Jesus, a cruz está pesada. Ele responde para você o que Ele falou para Paulo, basta-te a minha graça, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então não importa, nós precisamos de entender isso com tanta profundidade, que Ele é a razão da nossa vida, que está escrito em Paulo, que mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu vá me decompondo externamente, internamente é o homem interno que se renova, por causa de quê? Por causa dEle, que é Jesus. O homem interior vai se fazendo à medida que o homem exterior acaba, não tem importância nenhuma. Nós somos tudo junto, corpo e alma. E quando alguém pedir razão da sua esperança, como já me pediram tantas vezes, estufa seu peito, tenha coragem de dizer, a minha esperança é em Jesus, Filho de Deus, que veio nos dizer que somos filhos do Altíssimo, e que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. Ela nos tonteia, mas ela não tem a última palavra, ela tem a penúltima palavra. Mas vocês têm que ter coragem de anunciar isso, primeiro com a vida de vocês. Nós temos que ter essa coragem e de levar hoje essa esperança para o mundo. Um mundo decaído, um mundo que deu as costas para Deus, um mundo que está sofrendo loucamente porque abandonou Deus. Um mundo que há uns anos atrás os teólogos diziam que seria o século neuronal, e é o século da depressão, de distúrbio psiquiátrico, é o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não crê nele. Simples. Porque não tem vida eucarística. Porque não se ajoelha todos os dias diante dele. Porque não reza um terço. Não estou falando do rosário, não, estou falando do terço. Do terço, pelo menos um terço. Nossa Senhora pediu isso tem um século. E a gente não cumpre um pedido básico de uma mãe. Um século, ela falou, rezem o terço todos os dias. Nós temos preguiça espiritual. Chama o povo para rezar. Vai não. Chama para ir no shopping, agora. Uma liquidação, então, já está lá antes de você. É impressionante como é que a gente vai mudando. O que a gente tem que ter discernimento com Deus. Se a minha vida está alicerçada em Jesus, tudo que vier eu tenho que saber, isso convém a um cristão ou não? Isso acrescenta ou não? Esses dias o meu chefe estava rindo de mim lá no CTI, que eu falei, ô chefe, eu atualmente só penso assim, o que isso soma para a eternidade? Se eu não somar, estou fora. Isso acrescenta o que para a eternidade?
Porque eu não quero ter vergonha diante de Deus na hora que eu chegar. Eu quero ter força suficiente dEle, ter uma comunhão com Ele, que eu consiga ficar de pé diante dEle. Vocês já imaginaram que nós vamos estar de pé diante dEle? Nós temos que estar de pé diante dEle. Essa esperança, essa certeza que é o caminho para ver o Senhor, é que sustenta toda a nossa vida, é que te faz dar conta de qualquer problema que você tiver que viver. Porque você vai viver no mundo de uma confiança e de uma intimidade com o Senhor, né? Porque à medida que a gente caminhar nesse crescente com Deus, Deus quer uma intimidade com cada um de nós, não é só comigo não, com cada um. Mas para eu ser íntimo de Deus, diante de um Deus vivo, o que a gente precisa? De estar vivo diante de Deus. Santo Agostinho falava assim: o Senhor hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. O que deixou o mundo paralisado nessa pandemia? Foi a dificuldade de ter voltado para casa. Voltar para casa não foi a casa física, foi voltar para dentro de si. E aí, diante de uma ameaça iminente de morte, né? Porque o vírus veio e nivelou todo mundo. Não teve idade, sexo, sobrenome, profissão ou conta bancária. Ele nivelou todo mundo foi nivelado. E aí, por que as pessoas entraram em crise? Porque foi o momento delas saberem onde é que elas estão como cristãs. E agora, se eu morrer, como é que está a minha vida diante de Deus? E agora, eu vou morrer, na verdade, é verdade? Existe algo a mais? Jesus é de verdade? O crucificado me leva a crer que eu posso esperar contra toda esperança? Quando todo mundo diz não, ele fala sim. Não é brincadeira. Nós temos que dar esse testemunho. Quando lá no hospital, a Santa Casa ficou com 600 leitos de Covid, 100 leitos só de UTI de Covid, tirou as grávidas, tiraram a turma acima de 60, nós trabalhamos demais, as nossas férias foram canceladas. E aí você vai trabalhar todos os dias no Covid, tem marido, Anselmo com 2 estentes, tem neto, tem filho, tem um juramento, primeiro pela vida. E segundo, eu creio que se eu estou lutando pela vida, aquele que é o Senhor da vida, que é a vida, está conosco, e nada irá acontecer, como não aconteceu. Passamos ileso. Por quem? Pela providência e pela proteção dEle, exclusivamente dEle, que esteve conosco todos os dias protegendo, guardando. E somente assim. Então nós temos que ter coragem de anunciar a nossa esperança. Coragem da hora de levar para o mundo essa esperança e manifestar isso. Todas as pessoas que hoje vocês cruzarem pelo caminho de vocês, que não estiverem vivendo uma vida com a dignidade que exige ser filho de Deus, nós cristãos temos que ter uma atitude de revelar a essa pessoa que ela é filha do Altíssimo. Como? Cuidando dela. Primeiro cuida. Encontra alguém com fome, primeiro mata a fome. Depois fala de Deus. Enquanto ela nu, primeiro vista ela. Dê dignidade a ela, porque ele é seu irmão. Então eu não posso adorar aquele Cristo vivo que eleva aqui, se eu não cuido do meu irmão que está na porta da igreja caído. Porque o mesmo Cristo que está lá, nós somos iguais, Jesus morreu por cada um, também lá. E eu tenho que dizer a ele, coragem, fica de pé. Porque você também é meu irmão, amado, como eu por ele. Talvez mais. É assim. Nós temos que dar esse testemunho. Quando eu encontro os irmãos de rua, que já tem os locais que eu encontro com eles, não dou uma migalha, alguma coisa que eu acho que eles estão precisando. Vá até ele e fala, o que você precisa agora? Fala isso com ele. O que você precisa? O que você deseja agora? O que você gostaria de comer agora? Aí um me disse, né, que ele está desaparecido, até acho que ele morreu pelo crack. Era meu amigo. Eu falava, eu quero saber seu nome. Ele falava assim comigo, você só tem que saber que eu me chamo Passarinho. Eu acho que ele bateu asa, Passarinho. Muito tempo que eu não vejo ele. E eu chegava perto dele e ele já me via de longe, quando ele reconhecia meu carro, e ele me via descendo do carro e ele fazia assim para mim. Só eu sabia que aquilo era bolo de chocolate, que ele queria, recheado. Eu falava, é o bolo, né, Passarinho? E o dia que eu cheguei perto dele, falei, Passarinho,
o que você quer hoje? Ele falou, ele de cabeça baixa falou, nada não, qualquer coisa. Falei, passarinho, lá dentro não tem qualquer coisa, mas você pode me dizer o que você quer. Se for alguma coisa que eu puder, eu trago. Aí ele falou, aí a companheira dele falou, eu quero tal coisa. Aí ele falou com ela, você não pode falar nada. Por quê? Porque já te expliquei, ele disse, que a gente não tem direito de escolha. Quase morri quando escutei isso. Fiquei parada diante dele, falei, passarinho, olha para mim agora. Levanta a cabeça. Olha para mim, olha nos meus olhos, que agora eu quero conversar com você de olho para olho. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos irmãos, passarinho. Nós somos irmãos. E a vida sempre te traz opção. Inclusive, você pode sair da sua vida, de crack, da rua, se você quiser. Porque eu já conversei com você sobre isso. Nós podemos te ajudar. Tudo na vida, você tem direito de escolha. Ele ficou me olhando, eu falei, então agora que você já escutou o que eu falei, escolhe o que você quer comer.